Olá, meu nome é Adria. Hola, mi nombre es Adrian, Tenho 30 anos. tengo 30 años, Sou cristã. soy cristiana, Porém, não fui cristã toda a minha vida. pero no fue toda mi vida así, yo no fui cristiana toda mi vida. Me converti há 5 anos atrás, mais ou menos. Yo conocí a Cristo há 5 años, más o menos. Eu vivia numa vida não correta diante da palavra. Yo viví una vida no correcta delante de la palabra de Dios. Me relacionava com mulheres Yo me relacionaba con mujeres e tive um relacionamento de 7 anos. y yo tuve una relación de 7 años. Eu comecei nessa vida com 16 anos. Y yo partí en esa vida con 16 años. E aí eu comecei a viver intensamente isso. Y yo ahí empecé a vivir intensamente eso. Porém, eu via minha vida tinha um vazio Pero yo veía que mi vida tenía un vacío, que eu não sabia explicar. que yo no sabía explicar. Mas eu já tinha ficado cega com o pecado. Pero yo ya estaba ciega con el pecado. Então, eu sempre me questionava se aquilo estava correto. Entonces yo siempre me preguntaba si eso estaba correcto. Então, um dia, Entonces un día eu fui fazer um curso. yo fui a hacer un curso. Com 18 anos, fui morar no Rio de Janeiro. Con 18 años yo fui a vivir en el río, en Río de Janeiro. E lá eu conheci uma mulher. Y allá yo conocí una mujer. Eu era assumida. Yo asumía que yo era homosexual. Isso. E conheci uma mulher durante um curso que era cristã. Y durante el curso que yo hice, yo conocí una mujer que es cristiana. Eu não gostava de crente, Y a mí no me caía bien los cristianos. não gostava mesmo. De verdad que no me caía bien. Eu via eles como meus inimigos. Yo los veía como mis enemigos. Porque infelizmente tem muitos que julgam algo que não sabem o que se passa por trás. Porque infelizmente a las personas juzgan mucho, pero no saben lo que se pasa por detrás. E nessa mulher Y en esa mujer eu encontrei algo diferente. yo encontré algo distinto. Eu me recordo de um dia Yo me acuerdo de un día que ela me chamou para sentar junto com ela que me llamó, me invitó a sentarse junto a ella depois do curso después del curso para conversar. para conversar. Eu já pensei de cara, Y yo de cara ya pensé, vai me encher o saco. pucha, me va a hinchar. Porém foi diferente. Pero fue distinto. Quando ela pegou a Bíblia Cuando ella tomó la Biblia, e começou a falar de uma forma amorosa comigo. empezó a hablar de una forma amorosa conmigo. Ela abriu a Bíblia Ella abrió la Biblia e começou a pregar para mim. y empezó a predicar para mí. Nunca mais eu vi essa mulher, Nunca más yo vi a esa mujer, mas o que ela fez eu nunca mais esqueci. pero lo que ella hizo yo nunca me olvidé. Naquela época eu tinha um relacionamento com uma pessoa, Y en esa época yo tenía una relación con una persona, essa relação que durou 7 anos. esa relación que yo mencioné que duró 7 años. Então, eu cheguei na minha casa naqueles dias Entonces ese día yo llegué a mi casa e comecei a questionar com Deus y empecé a preguntar a Dios se realmente o que ela estava dizendo era verdade. si realmente lo que esa mujer estaba diciendo era verdad. E eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia muito de Deus. Y yo no tenía intimidad con Dios, yo no conocía de Dios. Era só mesmo de ouvir falar. Era solamente lo que yo escuché. E eu questionei com Deus sobre isso. Y yo pregunté a Dios sobre eso. E falei, Senhor, repeti a mesma coisa. Eu questionei a Deus sobre isso, que se fosse algo que realmente não fosse algo que Ele quisesse para minha vida, Yo pregunté a Dios eso, si eso realmente era algo que Él no quería en mi vida, que Ele me fizesse sofrer que Él me hiciera sufrir no lugar da menina que eu me relacionava. en el lugar de la chica que yo me relacionaba. Isso. Porque eu gostava muito dela Porque ella me gustaba mucho e eu achava que eu amava ela. y yo creía que la amaba. Mas não era um sentimento de Deus. Pero no era algo que venía de Dios. Uma coisa que eu aprendi é que Deus é amor
Y una cosa que yo aprendí es que Dios es amor. E algo que não é correto para Deus não é amor. Y algo que no es correcto para Dios no es amor. Então aconteceu. Entonces pasó. Passou um tempo e eu comecei a descobrir Entonces el tiempo fue pasando y yo empecé a descubrir que ela me traía. que ella me traicionaba. A minha vida era ela. Y mi vida era ella. Eu a tratava como se fosse um Deus. Y yo la trataba como si fuera un Dios. Me afastei de amigos. Me alejé de amigos. E acabei, quando nós terminamos, Y cuando nosotras terminamos, eu acabei ficando sozinha. yo me quedé sola. Então eu comecei a me relacionar com outras mulheres. Entonces yo empecé a relacionarme con otras mujeres. E um dia Y un día eu conheci uma mulher yo conocí a una mujer e me decepcionei muito com ela. y yo me decepcioné mucho con ella. Comecei a usar drogas Empecé a usar drogas e um dia eu fiquei com muito medo. y hubo un día que yo quedé con mucho miedo. Eu fiquei com medo de ter pego alguma doença. Yo quedé con miedo de que hubiera, que tuviera como alguna enfermedad. E eu cheguei no meu quarto, parecia que não tinha mais solução para nada. Y yo llegué a mi cuarto y parecía que ya no había solución para nada. E em alguns momentos eu questionava, Deus, você não existe. Y en varios momentos yo cuestionaba si realmente Dios existe. Eu realmente passei por uma fase muito difícil que eu estava num buraco muito profundo. Yo realmente pasé una fase muy difícil y yo me metí en un hoyo muy profundo. Então um dia, Entonces un día, no meu quarto, en mi habitación, eu comecei a chorar muito. yo empecé a llorar mucho. Eu não sei explicar o que aconteceu, Yo no sé explicar qué fue lo que pasó, mas eu comecei a chorar e pedir perdão a um Deus que eu nunca conheci. y yo empecé a llorar y a pedir perdón a un Dios que yo nunca conocí. Naquele momento, parecia que que a venda havia caído dos meus olhos. Y en ese momento parecía que algo que tapaba mis ojos se caía. E eu tive uma visão de uma cruz no Calvário. Y yo tuve una visión de la cruz. E quando eu tive aquela visão, eu comecei a chorar. Y cuando yo tuve esa visión, yo empecé a llorar. E comecei a pedir perdão. Y empecé a pedir perdón. Eu entendi naquele momento Y en ese momento yo entendí que meu corpo era templo do Espírito Santo que mi cuerpo era templo del Espíritu e que Santo. minha vida estava toda errada. Y que mi vida estaba toda equivocada. Então eu comecei a chorar muito, abri os braços e gritei, me perdoa. Y yo empecé a llorar mucho y abrí mis brazos y decía, me perdona. Por muitas vezes eu repetia a mesma coisa Y por muchas veces yo repetía lo mismo e dizia, é isso que o Senhor quer, eu me rendo, y decía, eso es lo que tú quieres, yo me rindo, mas me perdoa. pero me perdonas. Meu peito começou a pegar fogo Y mi pecho empezó a quemarse e eu senti uma presença surreal. y yo sentía una presencia surreal. De repente eu ouvi uma voz. De repente yo escuché una voz Eu estava em desespero, y yo estaba en desespero, eu morava sozinha yo vivía sola e uma voz falou comigo. y una voz habló conmigo. Filha, Hija, tenha calma. quédate calma. Tudo isso era para ter acontecido. Todo eso era para acontecer. Eu estava passando por uma situação muito complicada nessa época, Yo estaba pasando por una situación muy complicada en esa que época eu estava sendo ameaçada y yo estaba siendo amenazada por uma menina por una chica que eu havia me envolvido. y yo me había involucrado. Então eu falei com Deus, mas Senhor, ela vai me machucar. Y yo hablé con Dios, pero Dios, ella me va a lastimar. Ele respondeu de novo, audível. Y él me respondió de nuevo, audible, Ela não te fará mal algum. no te hará ningún mal. E eu disse, mas Senhor, Y yo dije, pero Dios, ela não te tocará um dedo. Eu sou contigo. y Dios dijo, ella no tocará un dedo en ti, yo estoy contigo. Obviamente foi algo muito sobrenatural que aconteceu. Obviamente fue algo muy sobrenatural que pasó. Eu me quebrantei, eu chorei muito nesse dia. Yo me quebranté, lloré mucho en ese día. E a realidade do que aconteceu foi tão forte Y la realidad de lo que pasó fue tan fuerte que hoje eu não aceito mais viver na vida que eu levava antes. que hoy yo ya no acepto más vivir en la vida que yo vivía antes. Foram muitas lutas, Fueron muchas lutas, tiveram momentos, muchas luchas,
Tiveram momentos que eu me ajoelhava e chorava muito. Y que había momentos que yo me arrodillaba y lloraba mucho. Eu caí algumas vezes, Yo caí algunas veces, mas eu não deixava de persistir, pero yo no dejaba de persistir porque eu me apaixonei por Deus. porque yo me apasioné por Dios. Na verdade, eu me apaixonei pelo amor que Ele tinha por mim. En verdad yo me apasioné por el amor que Él tenía por mí. E a cada dia mais eu aprendo a amá-lo mais. Y a cada día más yo aprendo a amarlo más. Hoje, por misericórdia do Senhor, Hoy, por la misericordia de Dios, eu tô aqui na Jocum, yo estoy aquí en Jucún, em Chile, en Chile, e Deus está começando uma obra na minha vida. y Dios está empezando una obra en mi vida. Foi algo que Ele já havia dito que ia acontecer. Fue algo que Él había dicho que iba a pasar. E eu estou aqui hoje para dizer Y yo estoy aquí hoy para decir que a vida que eu levava era mentira. que la vida que yo llevaba era mentira. Tudo existe uma explicação. Todo existe una explicación. E o inimigo, ele implanta mentiras sobre a nossa carência, a nossa necessidade de carinho. Y el enemigo coloca mentiras encima de esas carencias que nosotros tenemos de necesidad de cariño. E aí a gente vive na escravidão disso. Y ahí vivimos en la esclavitud de eso. E eu engrandeço muito ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Y yo alabo mucho a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Existe sim solução. Sí existe solución. E não é com a nossa força. Y no es con nuestra fuerza. Eu ouvi dizer hoje Hoy yo escuché uma mulher falando una mujer hablando que ela lutou com todas as forças para sair do homossexualismo. que ella luchó con todas sus fuerzas para salir de la homosexualidad. Só que a força não vem de nós, Pero la fuerza no viene de nosotros, vem de Jesus. viene de Jesús. Então cada vez que você busca, Entonces cada vez que tú buscas, você entende tú entiendes o quanto Ele é misericordioso. lo cuanto Él es misericordioso. Eu não merecia, Yo no merecía, eu estava em pecado, yo estaba en pecado, mas Ele me amou primeiro. pero Él me amó primero. E eu às vezes olho as pessoas que ainda vivem nesse mundo Y a veces yo miro a las personas que todavía viven en ese mundo e dá vontade de chamar e falar, você tem solução. y da ganas de llamar y decir, tú tienes solución, Você não precisa viver assim. tú no necesitas vivir así. Porque quando você entra nesse mundo, Que cuando tú entras en ese mundo, você se torna escravo de si mesmo. tú te vuelves esclavo de sí mismo. E foi o que se passou comigo. Y fue lo que pasó conmigo. Eu era escrava de carência emocional. Yo era esclava de carencia emocional. Eu pedia atenção, eu necessitava de atenção. Yo pedía atención, yo necesitaba atención. E às vezes eu me humilhava para ter atenção de Y alguém, a veces yo me humillaba para tener atención de alguien, de uma mulher. de una mujer. Então é isso que eu queria dizer. Entonces eso es lo que yo quería decir. Esse é o meu testemunho. Ese es mi testimonio. Brevemente vão haver outros testemunhos também En breve van a haber otros testimonios aqui na Jocum. aquí en el canal. E eu convido você para assistir. Y yo te invito para asistir. É isso. Es Dá eso. like. Deixa o like.